Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que é meu aluno da segunda série de filosofia. Estamos aqui para mais uma adaptação da aula do Centro de Mídias, tá bom? Teoria do indivíduo. Gente, essa teoria do indivíduo, né? A gente falar da teoria do indivíduo, ela é muito complexa. Então, gente, ela demora 3, 4, 5 aulas às vezes, por quê? Porque tem muito assunto. É muito difícil de ser trabalhado até em sala de aula. Imagine numa aula online, né? À distância, fica muito mais difícil. Por quê? A gente trabalha em filosofia com muitos termos diferentes, né? Então, dependendo da palavra que eu trouxer aqui para você, se eu não explicar o significado, você vai ficar aí, né? É a mesma coisa se eu chegasse aqui e falasse para você, eu consegui. Aí você perguntar, conseguiu o quê, né, professor? Mas não dá para interagir, você teria que deixar lá nos comentários, depois eu mandar o comentário, muitas vezes você nem vai olhar o comentário depois, tá bom? Então eu vou tentar fazer o simples, tá, dentro daquilo que o professor falou, para você entender. Não entendeu? Pode perguntar nos comentários. John Stuart Mill e Jeremy Bentham. Ele falou também do John Locke, mas ele focou agora nos dois primeiros ali, a aula que vem, John Locke, né? Os dois ali possuem uma visão utilitarista, eles trabalham com a corrente utilitarista. A corrente utilitarista, ela vem falando do prazer e da dor. Mais prazer, menos dor. Você vai observar que tem um dos filósofos que ele vai dizer o seguinte: será que tem como medir esse prazer e essa dor, né? Essa intensidade para eu saber se uma ação é boa ou não? Então, professor, estamos no campo da ética? Sim, estamos no campo da ética. E eu errei lá de novo, gente. Olha só, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que editar, eu tenho, daí esqueci, é melhor, né? Melhor, tá? A melhor ação é aquela que gera mais felicidade. Esta é uma corrente que nós falamos, utilitarista, né? Vou colocar para você um link ali na descrição do The Good Place, quando ele fala do dilema do bonde. Eu nem vou te explicar o dilema do bonde aqui, porque quando você assistir o link, tem que entrar ali na descrição, acionar o link. Professor, coloca no vídeo? Não dá para colocar no vídeo, tem direitos autorais, tá bom, gente? Mas eu vou colocar na descrição para você. Por quê, gente? Porque a melhor ação é aquela que gera mais felicidades, mais pessoas felizes, né? Tem professor que é utilitarista, né? Ele mantém a sala feliz, né? Ele deixa quem quer falar falando, quem está no celular ouvindo, quem está fazendo, quem está estudando, né? Aí você percebe que e aquele que se sente, por exemplo, comprometido pelo restante da sala, ele vai dizer: "Ah, mas a maioria está feliz", né? É uma visão utilitarista. A visão utilitarista, ela fica buscando utilidade em tudo, né? Parece que tudo tem que ter uma utilidade. Essa utilidade é que gera a felicidade. E aí nós vamos chegar ao Zygmunt Bauman, do mundo líquido, né? Que nós vamos estudar mais lá para frente, que ele vai dizer que nós vivemos uma sociedade líquida, né? Porque a gente busca tanta utilidade para tudo que quando a gente acha que algo não tem utilidade, nós descartamos, tá bom? Então, vou falar para você agora, vou trazer aqui o pensamento das duas grandes sociólogas, lá, as professoras de sociologia, né? A, a Jennifer, né? A Jennifer de sociologia e a Fabiana, deu um branco no nome que fiquei puxando, mas é a Fabiana. O branco assim, gente, porque é ao vivo, né? Mas eu gosto muito da aula, das aulas das professoras ali, tá bom? Gosto da aula também de filosofia, tá? Vou lembrar o nome aqui, Maria Fernanda Degan, né? A Maria Fernanda Degan também, né? E Marcone, né? Que sempre estava aí presente nas nossas aulas, tá bom? Agora vamos lá, pegando o pensamento da sociologia, então. Vou tornar isso um pouco mais simples aqui, tá? Numa aula dentro da sala de aula, dá para trabalhar mais de uma forma mais complexa. O que é um indivíduo, sujeito ou identidade? O professor trouxe lá vários significados a partir dos dicionários, né? E também da Marilena Chauí. Então ele veio trazendo o que é o indivíduo, o que é o sujeito, o que é a identidade, mas todos remetem a uma ideia de características, né? Personalidades, né? E você vai vendo que essa identidade, esse indivíduo, ele é construído socialmente.
o que eu sou. É muito, ou muito mesmo, ou quase tudo do que está à minha volta, me abarcando. Por isso que eu trouxe uma ideia que é trabalhada lá no início do primeiro ano, né? Diferentes concepções de indivíduos. Como seria construída a identidade desse jovem na foto ao lado? Ele é um jovem que foi encontrado na floresta, criado na floresta por lobos, né? Como seria a identidade? Como seria esse sujeito, né? Esse indivíduo? Ele continua sendo um indivíduo, não continua? Então, mudou-se a concepção. E como ele seria? Ele agiria da mesma forma que nós agimos, pensaria da mesma forma que nós pensamos, a maneira de comer, a maneira de se vestir é a mesma maneira que nós. Então, aí você começa a ver a importância, a força que tem esta construção social. Somos construídos socialmente, né? A caixa já estava pronta, né? É um processo de construção social, tá? Você vai ver que Michel Foucault, ele vai falar que nós somos adestrados, manipulados, né? Adestramento do corpo, biopoder, poder sobre o corpo, vai chegar lá, tá bom? Mas aqui já dá para você tentar entender, né? Como seria. Então imagine, coloque aí na sua cabeça, faça um trabalho de imaginação, né? Você vai imaginar como seria construída a identidade desse jovem, esse sujeito, tá bom? E aí você começa a perceber essa construção social, né? Aquilo que a professora falou agora recente nas aulas aí, né? Ninguém nasce preconceituoso, né? Você não nasce nem falando, né, o português. Você tem que aprender a falar a língua portuguesa. Olha que demora, a gente cresce e ainda tem dificuldades, né? Eu sempre dou exemplo. Se eu pegar um bebezinho que nasceu no Brasil e levar para o Japão, ele vai falar japonês, né? Por quê? Porque é a construção social. Esse jovem, provavelmente, quando eu vi, eu até busquei, né, os fatos reais, né? Muitos jovens que eram encontrados nessa situação, nem falar eles falavam, eles uivavam, né? Por quê? Porque é a construção do meio, como ele foi construído, né? Ao grupo. Quando você não está num grupo social, você não age de uma maneira, quando você está em outro grupo, né? Você está num grupo, aí você vem, né, meu irmão, né? Você está num grupo, aí quando você está num grupo lá da família, das pessoas, aí você muda, né? Porque é a construção social. Como é o sujeito em uma sociedade pautada na visão utilitarista? Como você acha que é construída a identidade das pessoas pautadas na visão utilitarista? Que sujeito é esse, né, que eu estou dizendo desse sujeito construído socialmente através de uma visão utilitarista? Menos dor e mais felicidade. Aí você vai dizer para mim, nossa, professor, é legal, né? Menos dor, mais felicidade. Mas parece que alguém vai continuar sentindo dor, né? Porque quando a gente diz assim, é interessante o dilema do bonde, tá? Vai ficar lá o dilema do bonde para você entender, né? Porque depende muito de quem está na situação, né? Daquele momento ali do bonde, se é alguém da tua família ou se não é alguém da tua família, né? Quando nós falamos, eu sempre uso também alguns exemplos com o aluno, né? Vamos fazer o seguinte: o professor vai dar uma festa ali na quadra, né? Vamos fazer uma festa, ou vamos estudar filosofia, né, da maneira antiga, né, com livros gente, é democracia. Levanta a mão aí, quem quiser, nós vamos lá para fora. Aí, gente, de uma sala de 40, 37 levantaram a mão, né? Três ficaram ali sentados porque eles querem assistir a aula, eles pensam no futuro aí de uma medicina, precisa daquele estudo, ou engenharia, mas ele precisa daquele estudo, só que daí numa visão utilitarista, nós vamos para a quadra. Aí alguém vai me perguntar, mas e os três? É problema deles. Por quê? Porque eu estou mantendo a maioria feliz. Será que já não é isso que acontece? A gente não percebe, né? Tem, quando se fala nessa corrente utilitarista, no sujeito construído, nesse olhar utilitarista,
pense nisso, pesquise mais um pouquinho sobre a corrente utilitarista, tá bom? Mas eu quero que você coloque uma coisa na sua mente a partir desta aula: processo de construção social. Não nascemos pronto, nós vamos nos construindo socialmente. E assim vai se formando esse sujeito, esse indivíduo. Agora tem um problema, né? Porque você vai criando essa identidade. E como agora conciliar essa identidade com o grupo? Porque nós estamos no meio social, né? Estamos falando de sociedade. Segundo o próprio Aristóteles, somos animais sociais, tá bom? Alguém cisma de ligar para mim na hora que eu estou gravando a aula, né? Já pedi para muita gente, mas é a Claro, é a Vivo, né? Eles não sabem, ficam oferecendo os planos, toda hora aparece um plano aqui, tá bom? Então, é o processo de construção social, ok? Muito obrigado pela sua participação aqui no canal do professor Regis Oliver. A novidade qual é mesmo? Comente lá no vídeo. Não tem atividade avaliativa, tá bom, gente? Quando tem atividade avaliativa, eu aviso. Tem atividade avaliativa. Quando não tem atividade avaliativa, não tem atividade avaliativa. Ô, professor, se não tem atividade avaliativa, por que eu vou assistir esse vídeo aí, então? Esse vídeo é um complemento, gente. A escola é como se fosse uma corrida de bastão, né? Então, eu dei a primeira aula, agora eu vou entregar o bastão para a segunda aula, o bastão para a terceira aula, e assim sucessivamente, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Se inscreva no canal do professor, receba os vídeos e comente. Faça o seu comentário. Ah, você não é meu aluno, quer comentar também? Comente, vamos comentar, vamos criar um diálogo, uma interação aí neste grupo aí do YouTube. Obrigado e até a próxima, né? Vamos criar uma comunidade mesmo no YouTube.